Boa tarde a todos, Hare Krishna. Peço perdão pelo meu atraso. A gente aqui no Centro Hare Krishna Bhakti Yoga estava finalizando aí Govinda, Guru Puja e terminei me enrolando e me atrasando, então peço perdão. Agradeço o convite aí do ISKCON Rio de Janeiro, para o Pravyoma, Harinath Prabhu, para dar essa aula. E que vai ser do terceiro canto, capítulo 2, verso 10. O tema é: quando Shri Krishna esteve neste mundo, pessoas que tinham fé nas escrituras reveladas aceitavam o Senhor tal como Ele é. Então, esse é o verso de hoje. Enquanto o pessoal está chegando aí, vamos cantar um pouquinho para já sintonizar para a nossa leitura. Jaya Randamanava Kunja Vihari Jaya Randamanava Kunja Vihari Gopijanavalabha Girivaradhari Jaya Gopijanavalabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Okay. Antes de fazer a leitura do verso, vamos entoar um mantra agora para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam nas suas casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Narajeva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayanurira. Vamos lá ler o verso. Vocês puderem me confirmar se está tudo ok com a imagem, com o som, por favor. Bom dia, Marcos. Hare Krishna. Então, relembrando o verso aqui, para quem quiser acompanhar, canto 3, capítulo 2, verso 10. Devasya mayaya spirta yechanyada sadashrita brahmyate dhirnatadvakyayin atmanyuktatmanoharau. Devasya, da personalidade de Deus, mayaya, pela influência da energia externa, spirta, infectadas, ye, todas aquelas, cha, e, anyat, outras, asat, ilusórias, ashrita, sendo aceitas para, brahmyate, confundir, ri, inteligência, na, não, tat, delas, vakyai, por essas palavras, atmani, no eu supremo, upta, atmana, almas rendidas, harau, ao Senhor. Antes de ler a tradução, deixa eu só dar um gole aqui de água, me hidratar um pouquinho, deixar a água um pouquinho longe aqui. Muito bom esse verso, esse capítulo. Bhagavata é como uma bolinha doce, né? Para falar isso, uma bolinha doce, um brigadeiro, um lado, um gulab jamun. Não tem um lado assim, por qual lado você começa a comer, né? De onde você começa a comer é bom. E o Bhagavata é muito interessante, assim, a gente dá aula do Bhagavata, né? Ou ver assim, versos diferentes, de cantos diferentes, capítulos diferentes, mas é sempre um néctar, né? Então, onde quer que você... Qualquer verso que você vá ler do Bhagavata é muito saboroso. Então, a tradução é a seguinte: sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas desorientadas pela energia ilusória do Senhor
desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas. Vamos ler agora o comentário dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. De acordo com todas as evidências dos Vedas, o Senhor Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é aceito por todos os acharyas, incluindo Shripad Shankaracharya. Quando, porém, ele esteve presente no mundo, diferentes classes de homens aceitaram-no de formas diferentes. E, em virtude disso, as avaliações que eles faziam do Senhor também eram diferentes. Em geral, as pessoas que tinham fé nas Escrituras reveladas aceitavam o Senhor tal como Ele é, e todas elas mergulharam em uma grande aflição quando o Senhor desapareceu do mundo. No primeiro canto, já discutimos a lamentação de Arjuna e Yudhishthira, para os quais o desaparecimento do Senhor Krishna foi quase intolerável até o fim de suas vidas. Os Yadavas tinham conhecimento apenas parcial do Senhor, mas também são gloriosos porque tiveram a oportunidade de se associar com o Senhor, que atuou como chefe de sua família, e além disso prestaram serviço íntimo ao Senhor. Os Yadavas e outros devotos do Senhor são diferentes daqueles que calcularam erradamente que ele era uma personalidade humana comum. Pessoas assim estão certamente desorientadas pela energia ilusória. Elas são infernais e têm inveja do Senhor Supremo. A energia ilusória atua muito poderosamente sobre elas, porque apesar de sua elevada educação mundana, essas pessoas são infiéis, estão contaminadas pela mentalidade do ateísmo. Elas estão sempre muito ansiosas por estabelecer que o Senhor Krishna foi um homem comum, que foi morto por um caçador devido aos seus muitos atos impiedosos ao tramar a morte dos filhos de Dhritarashtra e Jarasandha, os reis demoníacos da terra. Essas pessoas não têm fé na declaração da Bhagavad Gita de que o Senhor não é afetado pelas reações do trabalho, namam karmani limpanti. Segundo o ponto de vista ateísta, a família do Senhor Krishna, a dinastia Yadu, foi destruída por ter sido amaldiçoada pelos Brahmanas por causa dos pecados cometidos por Krishna ao matar os filhos de Dhritarashtra, etc. Nenhuma dessas blasfêmias afeta o coração dos devotos do Senhor, porque eles sabem perfeitamente bem o que é o que. Sua inteligência no que concerne ao Senhor nunca é perturbada. Aqueles, porém, que são perturbados pelas declarações dos Asuras também estão condenados. E foi isso que Uddhava quis dizer neste verso. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, eu quero pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Nagyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Taleshmat Bhaktivedanta Swami Niti Vanchakalpa Tarubhyascha Kripasindu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, os salvadores das almas caídas. Ukam karoti vanchalam pangum langayate girim yakripatamaham vande shri gurum dinataranam. Eu ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Hare Krishna, bom dia, Hare Darshana, Guru Krishna. Guru Krishna que foi iniciado agora, em Vrajabhumi. É ele ou é outro Guru Krishna? Parabéns pela iniciação, se for você. Vamos ler o verso, canto 3, capítulo 2, verso 10. Devasya Maya Yasprashta
Yechanya dasat ashrita Brahmyate dhirna tadvakyai Atman yuktatmanu haro. Tradução: sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas desorientadas pela energia ilusória do Senhor desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas. Hare Krishna. Então, relembrando aqui o contexto de que quem está falando o verso é Uddhava, que tem o Mahatma Vidura, que é irmão de Panda e Dhritarashtra, portanto ele é tio dos Pandavas. Ele estava em peregrinação, grande devoto, ele termina se encontrando com Uddhava, que também é devoto de Krishna, primo de Krishna, e pergunta a Uddhava, né, como é que está Krishna, Balarama, como está todo mundo aí, né, todos os familiares. E aí Uddhava começa a responder, e aí, deixa eu só voltar aqui para a gente ver os versos anteriores, porque vai uma sequência, né? Bem, primeiro que ele responde, já que a partir do verso 7, que nesse momento que eles estão conversando, Krishna já deixou o planeta, assim. Krishna, quando ele estava assim, na sua forma visível, né, a olhos nus, ele continua, mas agora assim, na forma Paramatma, né, no coração em cada entidade viva, em cada átomo. Mas nesse momento aqui, ele, na sua forma aparentemente humana, já deixou. Então, ele fala que isso, né, que então o universo inteiro está desventurado porque Krishna se foi. E ele vai falar que nem todos que estavam aqui presentes, quando Krishna estava presente, nem todos conseguiram perceber que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Então, tanto hoje em dia acontece isso, mas engraçado, mesmo na época em que Krishna estava presente, também acontecia isso, né? Algumas pessoas acham que Krishna nem existiu, que é só assim mitologia, apesar de várias evidências históricas que tem da batalha de Kurukshetra, do reino de Dwarka. Algumas pessoas acham que é só ficção. Outras pessoas até acreditam em Krishna hoje em dia, né? Mas acham que ele foi apenas um grande rei, um grande yogi, um místico. Outras pessoas acham que ele é uma manifestação do modo da bondade, o que ele é um avatar de Vishnu, né? Muito famosa essa interpretação, e que quando ele vem, ele fica iludido pela energia material, e por isso ele faz tem algumas atitudes que podem ser até consideradas assim, repreensíveis, né? E os devotos entendem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que veio aqui, como ele mesmo declara na Bhagavad Gita. É interessante porque não precisa ficar especulando assim, tentando adivinhar quem é Krishna, por que ele é, por que ele veio. Ele fala isso tudo na Bhagavad Gita, então. Mas como o Prabhupada fala, algumas pessoas interpretam, fazem os malabarismos verbais para dar outros significados. Mas Krishna deixa bem claro isso. E mesmo naquela época também, nem todos conseguiam compreender Krishna como ele é. Imagina, mesmo quando Krishna mostra a forma dele, a forma universal, ali diante de Duryodhana, Dhritarashtra e outros, Duryodhana não consegue aceitar, falar, não, isso é qualquer yogi faz esse showzinho de mágica. Imagina, Krishna mostrou a forma universal, que é a mesma forma, não exatamente igual, né? Mas é a forma que ele mostra para Arjuna no 11º do capítulo da Bhagavad Gita, e isso depois de ter falado já muita coisa, né? O 11º capítulo, ele já tinha falado inclusive os 4 principais versos da Bhagavad Gita. No capítulo 10, Arjuna já tinha aceitado que ele era a pessoa suprema, falou, eu já tinha ouvido falar isso de outras grandes almas, e agora eu ouço de você mesmo, e eu aceito o que você está me falando. Mas mesmo assim, Arjuna pede para ver essa forma universal, justamente para que no futuro as pessoas vejam que Krishna é Deus, porque quem pode mostrar a forma universal?
Mas quando a pessoa está cego, assim, não somente como Dhritarashtra, que era cego materialmente, mas cego espiritualmente, não consegue ver mesmo Krishna. E aí Duryodhana fala, isso aí é só um truque. Então, nem todos conseguiam perceber que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Mas o que o verso aqui está falando, que aqueles que são Ukta Atmana Haro, né? Atmani Ukta Atmana Haro, aqueles que estão, as almas rendidas a Haro. Haro é que se refere a Hari. Hari é um dos nomes de Krishna, como a gente tem aqui o Haridarshan, né? Haridarshan é a visão desse Darshan de Krishna. Isso é um nome bonito, né? Haridarshan dança. Hari é um dos nomes de Krishna. Então, aqueles que estão rendidos a Krishna, o que acontece? Fala que Brahmyate Dhina, né? Ele fala que eles não são iludidos. Fala que outras pessoas são iludidas, né? Devasya Mayaya Spirstan. Então, infectadas pela Maya, algumas pessoas podem ser iludidas. Mas aqueles que estão rendidos a Krishna não se iludem pelas outras pessoas que têm conhecimento incompleto, imperfeito. Então, o Prabhupada inicia aqui o comentário já mostrando que não é uma questão de opinião, assim, não, mas eu acho que Krishna é Deus, assim. Os devotos os Hare Krishna, os Vaishnavas, eles acham que Krishna é Deus. Mas não é questão do que a gente acha. Porque o que a gente acha não interessa. Porque nossa mente tem imperfeições, não é? O Buda hoje a gente teve aula do Bhagavata com o Buda e estava falando, a gente tem 4 imperfeições, a gente comete erros, os nossos sentidos são imperfeitos, a gente tem tendência a se enganar e, portanto, também a enganar os outros, a gente está sempre em ilusão. Então não interessa o que eu acho, porque o que eu acho é passível de erro. Interessa a coisa como ela é. Então, às vezes perguntam, né? O que você acha sobre tal coisa? Vocês acham que isso? Eu falo, não é questão de achar. A gente segue o que as Escrituras trazem, né? E não só está nas Escrituras, mas foi comprovado e reafirmado pelas pessoas santas, pelo Guru, né? Guru Sadhu Shastra. O mestre espiritual, os devotos, as pessoas santas, e as Escrituras têm que estar falando a mesma língua. Então, Prabhupada, como sempre, cita as Escrituras, né? Indiretamente ele fala, de acordo com as evidências dos Vedas, o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Todo mundo sabe, eu acho que algumas pessoas já sabem o verso que eu vou citar aqui, né? Primeiro canto, capítulo 3, Krishna é a fonte de todas as encarnações. Tem uma lista de vários avatares de Krishna, várias vindas de Krishna. Às vezes, alguns que são citados ali, não é nem o avatar direto de Krishna, mas Shakti Aveshas, né? Almas dotadas de poder para poder desempenhar alguma função aqui. E Krishna Balarama está citado ali entre esses vários avatares, mas tem um verso famoso que fala Ete Chansha Kalapunsa, Krishnastu Bhagavan Swayam, que fala que apesar de que tem esses avatares que vêm de tempos e tempos, Krishnastu significa porém, entretanto, Krishna, entretanto, Bhagavan Swayam, é o próprio Bhagavan, Swa é sua própria, né? Swayam, é o próprio Bhagavan, é a própria pessoa suprema, plena de todas as opulências. Então não é que Krishna é somente, né, um avatar de Vishnu, qualquer coisa assim. Esse verso, estou citando só um dos mais famosos, assim, né? Mas vários versos comprovam isso, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele fala, né? Imagina, ele fala nos 4 principais versos da Bhagavad Gita e do Bhagavata também. No primeiro verso do Chatusloka da Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8, ele fala Ram Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Prabhatate. Ele fala que eu sou a fonte de todos os mundos, todos os universos, e que tudo emana dele. Pronto. Se isso não é a definição de Deus, né? O que mais seria? E ele fala para o Senhor Brahma também nos 4 versos assim, originais do Srimad Bhagavatam, que antes de tudo existir, somente existia eu. No final que tudo deixar de existir, somente vai existir eu. E agora que tudo está existindo, de certa forma, tudo que existe sou eu também. Então, Krishna é a verdade absoluta. Tem vários versos, né? Não precisa falar todos, não. Enfim. E Prabhupada fala, então, ele fala sobre... Bem, Prabhupada é um
é um guru, e ele está citando que os Shastras falam isso, e os acharyas, né, os gurus, os sadhus falaram isso. Imagina o próprio Shankaracharya, que foi o maior pregador do impersonalismo, ele mesmo aceita Krishna. Tanto que a gente sabe que, apesar da visão impersonalista, né, de que Deus, né, teria uma forma impessoal, a verdade suprema, a gente sabe que a última coisa que Shankaracharya escreveu foi Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. Seus tolos adorem Govinda, Govinda, o vaqueirinho Krishna. Então, ele, né, também, todos os grandes acharyas aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas, como o Prabhupada lembra, a gente estava comentando, né, nem todos viam Krishna dessa forma. Por quê? Por que nem todos viam Krishna como Deus? Alguém sabe me responder? Eu não vou esperar porque tem um atraso, mas responda mesmo assim, tá? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, não é isso? Ele não pode obrigar, assim, esfregar a nossa cara, eu sou Deus, você tem que me adorar, não. Ele dá até o livre-arbítrio de você achar que ele é Deus, você achar que ele não é Deus. Ele fala na Bhagavad Gita, Ye yatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. Ele fala que yatamam prapadyante, aqueles que se rendem a mim, na proporção em que a pessoa se rende a mim, tam sataiva bhajamyaham, bhajami. Eu reciproco, equivalente, na mesma proporção em que a pessoa se rende a Krishna, ele reciproca equivalente. É assim, é como qualquer pessoa. Yogamaya, também por Yogamaya, né? A gente se esquece por não Yogamaya, mas Mahamaya, né? E alguns se esquecem de Krishna por conta de Yogamaya. As almas puras estão sob a influência de Yogamaya, por exemplo, a mãe de Krishna esquece que ele é Deus e ela acha que ele é só o filhinho dele. Essa energia é Yogamaya, que atua nos devotos puros para eles poderem atuar junto com Krishna sem lembrar que ele é Deus e assim poder ter uma relação mais natural. As almas aqui estão esquecidas por conta de Mahamaya, que faz que a gente esqueça de Deus porque a gente quer esquecer dele, a gente quer desfrutar sem ele, basicamente. Mas, de uma maneira ou outra, é fruto do nosso livre-arbítrio. A gente está influenciado por Mahamaya ou Yogamaya por nosso livre-arbítrio. Krishna fala que ele mata Smrita Jnana Purhanucha. Dele vem, ele está no nosso coração, né? Sarvasya Chanam Hridaya Sanivista. Ele está no nosso coração e dele vem a lembrança, o esquecimento e o conhecimento. Mas ele dá o esquecimento não é à toa. Para quem quer o esquecimento, ele dá esquecimento. Essa pessoa quer esquecer de mim para fazer qualquer loucura, então ele dá esquecimento. Então, de uma maneira, não deixa de ser por conta do nosso livre-arbítrio. Né? Então é isso. E é como, assim, qualquer pessoa é assim também. Por exemplo, o filho, né, os filhos junto com a mãe ou com o pai. Tem filho que vai achar assim, minha mãe é muito chata e tal. E outro filho já não, adora a mãe ou o pai. Ou, assim, qualquer relação é assim. A mesma pessoa tem pessoa que fala assim, eu não suporto fulano de tal. E outra pessoa fala assim, eu acho essa pessoa super legal. Então, e a pessoa você vai reciprocar naturalmente, né? Eu não vou tratar todo mundo igual assim, porque tem pessoa que quer minha amizade, eu vou dar minha amizade, tudo. Tem pessoa que quer distância, eu não vou ficar sendo assim próximo da pessoa, porque ela quer aquilo, é a distância. Então, Krishna, porque eu vou respeitar, né, a maneira que ela quer se relacionar comigo. Então, Krishna é a mesma coisa. Se você vê Krishna como uma pessoa assim distante ou qualquer coisa, ele vai reciprocar com você sim. E isso é muito importante para a gente entender, sobretudo, quando a gente está se relacionando com Krishna, porque se eu olho para as deidades no altar, por exemplo, e eu só vejo estátuas, só vejo uma forma material, Krishna vai se reciprocar com a gente somente com uma estátua. Agora tem relatos de devotos puros, altamente avançados, que viu o próprio Krishna ali, e imaginei, a própria deidade executava, assim, criava vida, assim, manifestava sua vida diante dos nossos olhos, porque a deidade é Krishna, assim, mas assim, nem todos conseguem compreender mesmo, realizar, mas tem passatempos que a própria deidade, por exemplo, comia ali o alimento que era oferecido para ela, imagina, né?
Então, porque reciproca de acordo. Ou então, quando a gente está cantando japa, se você está cantando japa só Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, você está você está cantando Maya, um som encoberto pela natureza, energia material. Você está cantando só as palavras, você não está assim chamando, invocando, você não está pedindo a presença de Krishna dentro do Mahamantra. Ele tem a potência de estar presente no Mahamantra, mas ele sempre vai reciprocar de acordo. Agora, se você coloca o seu coração Hare Krishna, tipo, estou chamando por Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você vai sentir Krishna, né, em maior ou menor grau, porque ele vai reciprocar de acordo com que você se aproxima dele. Então é assim hoje em dia, quando a gente está assim, lidando com Krishna através das deidades, através do Mahamantra, através das escrituras. E era assim naquela época, né? Tem aquela... eu acho que é quando, se vocês lembrarem, puderem falar, eu acho que quando o Krishna entra em Dwarka, se não me engano, que relata, bem legal assim, cada cidadão de Dwarka, como que cada um via Krishna, né? E também o cumprimento que Krishna dá a cada pessoa era relativo à relação que ele tinha, né? Uns ele abraça, outros reverenciam Krishna, né? Então é assim, como qualquer pessoa, Krishna é uma pessoa, a pessoa suprema, como qualquer pessoa, a gente tem relações diferentes com pessoas que querem ter relações diferentes com a gente. Mas Prabhupada fala, aqueles que aceitavam as escrituras entendiam que ele era a suprema personalidade de Deus, e por compreender isso, e obviamente como consequência, quem entende que Krishna é Deus, é uma consequência, desenvolve uma afeição e imagina, tudo existe por conta de Deus, nem que seja com um sentido de gratidão, a pessoa desenvolve assim, uau, que coisa, e vai sabendo as qualidades, né? Aquela coisa de Nama, Rupa, Guna e Lila. Aí você primeiro fica sabendo, né? Deus tem um nome, o nome dele é Krishna, tem infinitos nomes, né? E ele tem qualidades, ele é muito misericordioso, ele tem Rupa, ele tem uma forma, ele tem atividades, Lila. E quando você fica sabendo, ele está no seu coração, e você está há vidas fazendo um monte de besteira, ele não te abandonou, ele continua no seu coração assim, uau, como Deus é demais, Cristo é demais, tanta besteira que eu já fiz na minha vida, em tantas vidas, ele continua assim, como um pai amoroso, esperando que eu me volte para ele. Então é natural quem entende essa posição de Cristo desenvolver essa devoção, esse amor e adorá-lo, tanto que Cristo fala, né? Eu citei aqui o verso 8 do capítulo 10, que é o primeiro dos 4 principais versos da Bhagavad Gita, ele fala... deu branco. Aham savasya prabhavo matasavam prabhatate iti matva bhajantemam buddha bhava samavita. Ele fala, né, como eu já falei, eu sou a fonte de todos os mundos, tudo emana de mim. Ele fala, é aquele que compreende isso, iti matva, quem compreende isso, bhajantemam, bhaja é adorar, é praticar bhakti. Quem entende isso, pratica bhakti, buddha bhava samavita. Né, com bhava, com emoção, quem compreende que Krishna, a suprema personalidade de Deus, vai querer reciprocar esse amor que Krishna está nos dando constantemente. Então, e como consequência disso, essas pessoas que estavam assim, na mesma época que Krishna estava aqui, quando Krishna abandona, imagina como elas sofreram, assim como a gente sofre se algum devoto, sei lá, imagina se um devoto viaja para longe, a gente não vai ter contato próximo com ele, a gente já sofre. Que dizer quando um devoto abandona o corpo, não é assim? Imagina o próprio Krishna, quando Cristo está aqui e depois ele volta para o mundo espiritual, a dor que esses devotos sentiram. Então, isso Prabhupada traz o seu significado. Né? E dá o exemplo de que no primeiro canto a gente viu que Arjuna fica, né, depois de sair para ver Krishna em Dwarka, quando ele volta e o Yudhishthira já está sentindo maus presságios. E quando o Arjuna volta, e o Yudhishthira vê Arjuna abatido, fala, Arjuna, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Dá várias perguntas, né? Por que Arjuna está abatido? Ele fala assim, ou então, Krishna, que a nossa vida deve ter saído do planeta, né? Do mundo material. Só foi isso. E Arjuna revela que é por isso. E eles ficam altamente tristes, né? Por conta disso. Inclusive, a gente pode meditar. Vou até aproveitar que eu vou falar isso e eu respondo a pergunta, tá, Marcos? Meditar nessa tristeza, olha a tristeza que eles estão sentindo, a tristeza que Uddhava sente quando ele precisa responder, ele até demora para responder, porque ele fica
né, meditando no que está acontecendo. Imagina, Cristo acabou de deixar o mundo e voltar para o mundo espiritual. Ele está naquele sentimento de separação. E Arjuna, e Yudhishthira, esses grandes devotos. E a gente, de certa forma, a gente está... Quantas vidas a gente está aqui no oceano material? Então, quanta gente consegue sentir essa dor da separação de Krishna? A gente precisa meditar no verso Govinda Virahiname. Como é que começa? Alisha va padaratam pinastam. Não, o anterior. Shunyaitam jagatsavam Govinda Virahiname. O 7º verso do Shikshastakam, que fala que Yugaitam Nimeshena Chakshusha Pravershaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahiname. Govinda, sentindo sua saudade. Yugaitam Nimeshena. Um pequeno instante sem sentir Yuga. Parece milhares de anos. Chakshusha Pravershaitam Shunyaitam Jagat Sarvam. Lágrimas fluem dos meus olhos. E parece que o mundo fica vazio. Jagat, Shunya vazio, Jagat Sarvam, todo mundo fica vazio pela sua ausência. Então a gente tem que meditar, a gente precisa desenvolver esse humor de sentir essa separação de Krishna. Por isso que o Prabhupada fala que a gente deve cantar japa como uma criança que se perde dos pais. Imagina o desespero de uma criança que se perde dos pais, assim, no meio do shopping, num local lotado, assim. A criança, cadê meu pai, cadê minha mãe? Fica, pai, mãe, fica desesperado. A gente deve cantar a japa com esse assim, Krishna, por favor, né, me salva aqui. Quanto tempo, há quantas vidas eu estou aqui? Por favor, me salva. Então a gente deve ter esse humor. O Marcos perguntou, Prabhu, meditar no santo nome inclui também uma emoção? Meu Deus, Marcos, eu não só diria que inclui, mas eu até ousaria dizer que não é... Você não está meditando no santo nome se você não incluir uma emoção. E na verdade não sou eu que estou dizendo isso, né? Os acharyas falam isso, as escrituras, porque o santo nome, ele entra, né, por karna, ele se aloja no coração, hrid, e daí a gente entrou o santo nome. Então o santo nome não tem que vir da língua, mas tem que vir do coração, ele tem que ser entoado com emoção, senão vai ser vazio, sim. Algum benefício a gente vai ter, claro, o santo nome é totalmente puro, mas o benefício que a gente tem é assim, compatível com a emoção que a gente coloca. Então, por favor, cantem japa colocando a emoção, e com certeza vocês vão ver que faz diferença no japa. E aí Prabhupada glorifica os yadavas, né? Que imagina você poder nascer na mesma família que Krishna, então tiveram essa bem-aventurança de se associar com Krishna intimamente ali, sendo membros da própria família e tal. Mas alguns deles ainda achavam que Krishna era uma personalidade comum, que o Prabhupada fala. Então, porque Uddhava fala assim, desventurados eles, né, que imagina que mesmo Krishna estando aqui na família deles, nem todos viam Krishna dessa maneira, como a suprema personalidade de Deus. E a Prabhupada fala que, na verdade, no fim das contas, quem não consegue enxergar a Krishna como Deus é aquele problema original, né? Ou seria o pecado original para a gente, que é a inveja. A inveja de Krishna. Às vezes a gente não percebe assim, não, mas eu não invejo Deus, como que eu invejo Deus? Mas inveja, sabe por quê? Isso é explicado no último verso do 5º capítulo da Bhagavad Gita, o Prabhupada chamava de Fórmula da Paz, em que Krishna fala que só consegue paz aquele que entende que ele é o desfrutador supremo, que ele é o controlador e proprietário de tudo, e que ele é o maior bem-querente das entidades vivas. Então a gente inveja Deus quando? Quando a gente acha que a gente que tem que ser o desfrutador. Quando a gente acha que o mundo está aqui para a gente desfrutar do mundo. É por isso que a gente veio para o mundo material. Por isso que a gente não está no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente vê assim, a gente quer servir o mundo. Uma pessoa plena é assim, uma pessoa plena ela transborda, ela quer servir os outros. Uma pessoa vazia, ela quer ser suprida, porque ela está muito vazia. Então quando a gente quer explorar, quando a gente quer ser servido, a gente vem para o mundo material.
Então isso é sinal da inveja que a gente sente de Cristo. Então quando a gente não aceita as coisas do jeito que as coisas são, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente não está aceitando, a gente não está tendo parecha no baba, não está aceitando o controle de Cristo. Então isso aí a gente está tendo inveja de Cristo, porque a gente está sendo controlador. Ou quando a gente se apega muito a alguma coisa, a gente acha, isso aqui é meu. Então a gente está achando que a gente é o proprietário, a gente não é, Cristo é o proprietário. Ou quando a gente acha que qualquer outra coisa vai suprir esse lugar de Cristo de ser o mal bem-querente, né? Quando a gente acha que tem algum outro refúgio, né, que não seja Cristo, que a gente acha que a gente vai salvar alguém. Não, Cristo é que salva a gente, Cristo é que salva todos. Então, se a gente acha que algo mais além de Cristo vai nos salvar também, ou quando a gente quer se colocar assim, mas eu tenho que ajudar tal pessoa, porque senão... Não, mas calma, confia em Cristo, né? Nem sempre é assim. A gente não precisa salvar o mundo, Cristo não vai salvar o mundo, não é a gente. Então, isso tudo Prabhupada explica. Inveja de Cristo, e inveja, querendo ou não, infelizmente, é uma característica demoníaca. Demoníaca, calma pessoal, tá? Asura, a palavra em sânscrito, é tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Características divinas nos aproximam de Cristo, características ditas assúricas ou demoníacas nos afastam de Cristo. Então, tudo que nos afasta de Cristo, como a inveja, que é a principal coisa que nos afasta de Cristo, é chamado de uma característica demoníaca. Então, Prabhupada cita isso no seu significado, né? E é muito complicado, né? Porque mesmo pessoas muito inteligentes, materialmente falando, assim, terminam tendo essa inveja de Krishna. Às vezes, até por ser mais inteligente, até mais difícil ainda. No 7º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre os 4 tipos de pessoas que não se rendem a ele e os 4 tipos de pessoas que se rendem a ele. E um dos tipos de pessoas que não se rendem é Maya Aparhirta Jnana. Aqueles que têm Jnana, que têm conhecimento, mas que Maya Aparhirta, que a natureza ilusória roubou o coração deles, assim, por conta do conhecimento mesmo deles. Então a gente vê pessoas que são tão inteligentes, que são ateístas, porque elas acham assim, não, se eu não consigo compreender Deus, então Deus não deve existir, porque eu sou tão inteligente, se Deus existisse eu poderia compreender que Ele existe, e que é uma pessoa, qualquer coisa assim. Então, ou Ele não existe, ou Ele não deve ter uma forma pessoal, porque eu não consigo aceitar isso. Então é isso, né? Infelizmente acontece isso com algumas pessoas assim, que têm uma erudição mundana, e por conta disso não têm fé em Cristo, são ateístas. E acham que Cristo é só uma pessoa comum, como o Prabhupada fala. Não, Cristo foi uma pessoa comum que foi morto por um caçador. Imagina que absurdo. Quando Cristo é como se fosse um grande ator, ou um grande mágico. Não tem um grande mágico que vai e entra numa caixa e separa a caixa, o corpo fica a perna para o lado, a cabeça para o outro. Você acha, mas ele morreu, ele foi cortado ao meio, ou sei lá, qualquer tipo de mágica. Não, é só uma mágica. E Cristo, quando ele aparentemente morre, ou aparentemente nasce, não é que ele morre ou que ele nasce. É como um ator. Quando o ator morre, o ator não morreu. Né? O personagem morreu. Então, Cristo, quando ele nasce, quando ele morre, é assim, é um show de mágica, é uma atuação. É como o Sol também, quando o Sol nasce, não é que ele nasce, ele já estava lá. O Sol nasceu hoje, mas não é que ontem o Sol não existia. Ele está aí faz muito tempo, né? E quando ele morre, não é que ele morre, ele está aí também. Quando ele morre aqui, o Sol aparece em outro lado do planeta Terra, né? Então, Cristo é assim. Não é que ele aparentemente nasce, ele aparentemente morre. E isso tudo é transcendental. Ele fala no 4º capítulo da Bhagavad Gita que quem compreende que o seu nascimento e as suas atividades são transcendentais, essa pessoa compreende isso, nem volta a nascer nesse mundo, ele vai ter com Cristo, namorada de Cristo, namorada suprema. Então, Prabhupada cita, né, assim, para quebrar esse argumento de que não, Cristo morreu flechado no pé por um caçador por conta das suas atividades pecaminosas, mas Cristo mesmo fala, Prabhupada cita, Namam Karmani Limpati, ele não fica atado pelas ações dele. Ele fala, as ações dele são divya, Jama Karma Chame Divyam. As ações de Cristo, o nascimento de Cristo, tudo de Cristo é transcendental. Então, esse argumento, né, muito materialista de que Krishna sofreu, assim, morreu porque ele sofreu, o karma dele não é assim, não é apoiado
nem pelas escrituras. Né? Então os devotos não se confundem com isso. Tem aquele verso também legal da Bhagavad Gita, que Krishna fala assim, quando você tiver superado, né, essa ilusão, eu estou parafraseando, né, você vai se tornar indiferente a tudo que você ouviu, ou tudo que você vai ouvir. Porque quando você se estabelece no serviço devocional, você entende quem é Krishna, você sente Krishna pelo seu relacionamento com Ele, ainda mais se você, né, pela misericórdia do devoto, dos devotos, das escrituras, aí você não vai ser desviado, você vai ficar indiferente ao que você vier ouvir, porque nada vai te demover, porque você está com a inteligência fixa, né? Vyavasayatmika Buddhi, inteligência fixa em Cristo. Então, qualquer pessoa que fala que Cristo não existe, Cristo não é aquilo, você tem inteligência, você, né, lê as escrituras, você conhece através dos devotos, tudo. O devoto não é demovido por conta disso. É o que o verso está falando. Tá bem? Porém, os não devotos, né, vão se agitar com essas afirmações. Então, vou reler o verso e finalizar. Se tiver alguma pergunta ou comentário, o verso fala: sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas desorientadas pela energia ilusória, as pessoas estão confusas. E aí elas vão e falam assim: olha, Cristo não é Deus, Cristo é só uma pessoa e tal. Sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas desorientadas pela energia ilusória do Senhor desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas. Então, quando a gente vê assim, e tal devoto, e tal, né, sei lá, caiu, está em maia, ou, né, foi para uma outra linha impersonalista agora, sei lá o que, né? Então faltou rendição para esse devoto. Faltou rendição. E se nós queremos, e nós não, assim, devemos ter medo de Maia, tá? Prabhupada fala, certa vez, que o problema dos meus discípulos é que eles não têm medo de Maia. A gente tem que ter medo de Maia. E a gente sabe quando o Prabhupada foi visto chorando, cantando japa, e os devotos perguntaram por que ele chorava daquela maneira. O Prabhupada falava: eu estava pedindo, orando a Krishna para não cair em Maia. E os devotos: Prabhupada, não entendi, mas o senhor não fala que a diferença do senhor para a gente é porque o senhor não cai em Maia? Ele falou: exatamente, mas eu não caio em Maia porque eu estou sempre orando para não cair em Maia. Então a gente também deve sempre orar para não cair em Maia, para que a gente possa sempre se manter rendido. Porque, vai saber, a gente agora está devoto, a gente quer pensar que a gente vai se manter devoto pelo resto da vida, mas ninguém sabe, Maia é forte. A gente tem que se manter na associação dos devotos, cantando os santos nomes, lendo as escrituras, oferecendo alimento para Cristo, né? Praticando, né? Praticando, quem puder, né? Tem um altar em casa, nutrir ali seu relacionamento com Cristo, para a gente manter o serviço devocional e se manter nessa plataforma, porque senão a gente pode, enfim, cair dessa plataforma. Para se manter indesviáveis, né? A gente tem que manter sempre praticando. Tá bem? Acho que é isso que eu tinha para comentar. Obrigado aí. Não consigo ver o nome de todo mundo, só de quem comentou. Obrigado pela presença de vocês. Marcos, Haridashna, Guru Krishna. É isso. Parabéns a ISKCON Rio por esse serviço contínuo de transmitir as aulas do Bhagavatam, né? Agradeço aí a oportunidade de estar me purificando, lendo o Bhagavatam, como eu falei. É realmente essa bolinha doce que não importa, é o Gulab Jamun transcendental, não importa por onde você começa a morder, por onde você pega o Bhagavatam, é sempre muito transcendental. Marcelo fez uma pergunta muito interessante, obrigado Marcelo. Como ser diariamente rendido a Krishna? Eu vou falar o ABCD, as vitaminas diárias, tem as vitaminas que a gente tem que tomar todo dia, né? Então tem um ABCD, que são as vitaminas diárias que a gente deve tomar na nossa prática de espiritual, devocional, de Bhakti Yoga. Vitamina A, vou dividir em A1 e A2, tá? Vitamina A1 é A de associação com os devotos. Então, como vocês estão fazendo? Diariamente, procura estar junto com os devotos. Se puder presencialmente, né? Enfim, se tiver um tempo, se puder ir para lá fisicamente, melhor. Mas se não, assim, através das lives, através de grupos de estudo que tem pelo Zoom. Então, associação. E há também de um altar. É muito importante você ter um altarzinho, por mais simples que seja em casa, que seja uma imagem de Krishna, Panchatattva, Prabhupada. Você
oferecer ali uma flor, você oferecer incenso, qualquer coisa, você cantar japa. Perdão, pessoal, aqui estão podando alguma coisa aqui. Deixa eu fechar a janela para ver se fica menos alto o barulho. Então, vitamina A1, associação, vitamina A2, altar. Vitamina B, uma base filosófica. Então, diariamente também a gente deve nutrir filosoficamente a nossa base filosófica, assistindo lives, participando de grupos de estudo, lendo as escrituras. Vitamina C, cantar o Mahamantra Hare Krishna, como a gente comentou aqui, meditando no mantra, no sentimento que a gente tem por Krishna, com emoção, com coração. E vitamina D, nossa dieta, vocês sabem, nossa dieta é uma dieta lacto-vegetariana, em que a gente oferece primeiro o alimento a Krishna para depois consumir esse alimento. Então, diariamente a gente pode nutrir vitamina A1, associação com devotos, A2, interação com o altar, vitamina B, os estudos, uma base filosófica, vitamina C, cantar do Mahamantra Hare Krishna, vitamina D, oferecer o alimento para Krishna, nossa dieta lacto-vegetariana, prasadariana. Ok, Marcelo? Assim que a gente pode nutrir diariamente. Cantando, lendo, estudando, oferecendo alimento para Krishna, nutrindo nosso relacionamento com Ele em um altar, estando junto com os devotos. Ok? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou... Gratidão, Marcelo. Então, obrigado a todos pela presença, pela companhia, pelo tempo, pela paciência. Eu peço perdão aqui por qualquer falha, por qualquer ofensa. Quero novamente agradecer a Iscom Rio, ao Paravion, para o Harinata pelo convite aqui para fazer essa leitura. Todas as glórias são os devotos reunidos. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Um ótimo dia a todos, ótima semana. Hare Krishna.